Então, pessoal, vocês me pediram, tanto pelos comentários aqui no YouTube, quanto lá no Facebook, e até mesmo por direct no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram e nem no Facebook, é simples, só escrever Universidade da Química que você acha as minhas páginas. E vocês pediram que eu comentasse sobre o Prêmio Nobel de Química de 2019. Na verdade, uma tradição aqui no canal. Eu faço isso desde 2017, então fiz para 2017, 2018. Esse de 2019 saiu um pouco atrasado, porque, enfim, os últimos dias foram bem atarefados, mas eu vou explicar para vocês o que foi o Prêmio Nobel de 2019, qual foi a pesquisa do Prêmio Nobel de 2019. Primeiro de tudo, os pesquisadores que foram laureados com o prêmio foram esses três: o John Goodenough, o M. Stanley Whittingham e o Akira Yoshino. E o prêmio foi dado pelo desenvolvimento das baterias de íon lítio. Isso aqui é uma coisa interessante. Todo o prêmio Nobel é uma pesquisa muito importante para aquela área e, por extensão, uma pesquisa muito importante para a humanidade. Mas tinha tempo que eu não vi um prêmio Nobel sendo atribuído por algo tão presente no nosso dia a dia. E se você não sabe o que é uma bateria de íon lítio, bom, você não sabe pelo nome. Mas se você tem um celular como esse, por exemplo, ou se você tem um notebook, ou se você tem um carro elétrico, aí eu acho pouco provável, talvez você tenha, mas com certeza você vai ter um notebook ou então um celular. Eles são baseados, eles funcionam em um tipo de bateria bem especial que são chamadas baterias de íon lítio, cujo desenvolvimento, cuja pesquisa começou há 50 anos atrás, na década de 70. Então, assim, quais são as vantagens dessa bateria, da bateria de íon lítio? Ela, diferente de outras baterias, é um tipo de bateria que nós chamamos de bateria leve. Realmente ela não é pesada. Você já pegou, por exemplo, uma bateria de carro, que é chamado de acumulador de chumbo? Ela é extremamente pesada. Então, esse tipo de bateria é uma bateria leve, com elevada voltagem, elevada capacidade de armazenamento, mesmo que sua bateria dure muito mal um dia, e longa vida útil. Ela pode até descarregar em menos de um dia, mas geralmente ela dura aí alguns anos. Então, assim, é uma bateria realmente muito boa. E hoje, muito do que nós temos na nossa sociedade moderna funciona com base nessa bateria. Mas antes de explicar para vocês como que foi o desenvolvimento das baterias de íon lítio, deixa eu explicar para vocês brevemente como que funciona uma pilha de uma maneira geral ou uma bateria. Bom, em primeiro lugar, o que é uma bateria? Nós podemos pensar de várias formas. Uma delas é que uma bateria é um conjunto de pilhas acopladas com o intuito de atingir uma maior voltagem, por exemplo. Ou uma outra forma de nós pensarmos uma bateria como sendo uma pilha recarregável. Então, aqui nós temos uma pilha. Essa pilha funciona fornecendo energia elétrica para um determinado dispositivo, só que ela não é recarregável. O que seria uma bateria? Essa bateria fornece energia para o funcionamento do celular, porém, quando ela descarrega, a gente coloca na tomada, ela recarrega mais uma vez. Olhando sob essa ótica, a diferença é que aqui nós temos reações reversíveis e aqui nós não temos. Mas, essencialmente, qualquer pilha ou qualquer bateria, embora tenham formatos diferentes, por exemplo, aqui nós temos uma pilha, aqui nós temos uma bateria de íon lítio, ela tem um formato completamente diferente. Só que, essencialmente, elas apresentam características em comum. Uma delas é que qualquer pilha ou bateria apresenta dois polos. Um polo que nós chamamos de positivo, outro que nós chamamos de negativo. Do ponto de vista químico, na verdade, nós chamamos um polo de cátodo e outro polo de anodo. O anodo é onde ocorre a oxidação. É uma região onde o determinado componente vai perder elétrons. Esses elétrons, então, vão sair desse polo, vão passar pelo circuito externo, vão passar por dentro do aparelho, por exemplo, pelo celular, enfim, vão passar pelo circuito externo e vão chegar no outro polo, que nós chamamos de cátodo. No anodo ocorre a oxidação, a perda de elétrons. No anodo ocorre a redução, o ganho de elétrons. Em uma pilha como essas, nós temos que partem elétrons do polo negativo, do anodo, e esses elétrons chegam no cátodo, no polo positivo. Quando todos os elétrons, ou pelo menos todo o material disponível no anodo acaba cedendo os seus elétrons, nós falamos então que a pilha descarregou. Se fosse possível nós forçarmos o processo de volta, ou seja, devolvermos os elétrons que estão aqui para a sua posição inicial, nós teríamos uma pilha recarregável, no caso, uma bateria dentro desse contexto.
Qualquer pilha, qualquer bateria funciona dessa forma. Mas o que tem de diferente na bateria de íons lítio? Vamos lá. Bom, o começo da pesquisa desse tipo de bateria se deu sobretudo ali na década de 70 por uma grande empresa na área de petróleo que é chamada Exxon. O que acontece? Na década de 70, nós já tínhamos ali uma grande popularização dos automóveis. Só que assim, essas empresas logo perceberam que o uso de combustível fóssil não é muito adequado, por vários motivos. O primeiro deles é que são extremamente poluentes. E o segundo é que um dia, talvez até mais importante para as empresas, é que o petróleo vai acabar. Então, eles já precisavam ver ali alguma maneira de substituir essa matriz energética. Bom, na Exxon, nessa época, na década de 70, trabalhava esse senhor aqui, o Stanley Whittingham. E ele fazia ele trabalhava em um projeto de pesquisa onde analisava o papel de determinados íons dentro de uma determinada matriz. O que significa isso? Nós temos ali alguns íons, esses íons apresentam características quando estão livres. Ele pegava esses íons e colocava dentro de uma matriz sólida. Então, dentro dessa matriz sólida, ele acabava estudando as características desses íons. E ele via, obviamente, que essas características, essas propriedades, acabavam sendo modificadas. O nome disso é intercalação. É um processo bem parecido com o que nós chamamos também de dopagem. Mas, enfim, ele acabava estudando o papel, então, as modificações desses íons quando dentro de uma matriz. Ele começou a estudar esse processo para tentar produzir supercondutores. Ele utilizou inicialmente uma matriz de sulfeto de tântalo, um metal pesado, e utilizou ali como metal inicial, como íon inicial, potássio mais. Bom, com o tempo ele acabou adaptando um pouco esse estudo para tentar produzir uma bateria. E nessa bateria, ao invés de utilizar potássio mais, ele utilizou como metal presente no anodo, ou seja, onde seriam fornecidos os elétrons, ele utilizou lítio. Não sei se você se recorda, o lítio é um metal alcalino. Ele tem um baixo potencial de ionização, ele perde elétrons com muita facilidade. Então ele acabou criando um dispositivo onde o anodo era lítio metálico. A Exxon olhou esse dispositivo dele, viu que realmente tinha um grande potencial, serviria como fonte de energia e mandou ele trabalhar em cima disso. Porque a Exxon, na verdade, ela estava pensando em uma bateria para automóveis. Não estávamos nesse ponto ainda. Nessa época, ainda não se tinha condições de produzir uma bateria para automóveis. Porém, ela viu que realmente esse negócio poderia ter futuro, poderia dar certo. Então, como que funcionava o dispositivo do Whittingham? Ele tinha aqui o polo negativo, o anodo, que era constituído de lítio metálico. E o catodo, inicialmente, era o disulfeto de tântalo. Depois ele substituiu pelo disulfeto de titânio. O tântalo é um metal pesado, o titânio é melhor para trabalhar. Essencialmente aqui nós tínhamos lítio. Esse lítio perdia um elétron, formava então o lítio mais. Esse elétron passava pelo circuito externo e gerava uma diferença de potencial de 2 volts. Ele chegava aqui. Nesse meio tempo, o cátion lítio que era gerado desse lado, ele migrava para esse outro eletrodo, para o catodo, e aqui ele recebia o elétron. Quando aplicado a diferença de potencial, ou seja, o processo de recarregar a bateria, esse conjunto lítio mais elétron se juntam, formam de novo o lítio metálico, e eles voltam aqui para o anodo. Então esse é o processo de recarga. O fornecimento de energia é a oxidação do lítio, ele libera elétrons, o lítio volta aqui por dentro, a energia elétrica externa junta o elétron com o lítio, porque o processo natural é eles se separarem. Aqui é forçada a união, ele volta aqui para o anodo, onde o ciclo recomeça. Essa bateria fornecia 2 volts e deu bastante certo. Só que assim, esse projeto não foi logo para frente por 2 problemas. O primeiro é um intrínseco. Essa bateria explodia com uma certa facilidade. Não tem bateria que explode ainda hoje? Bom, esses são alguns casos isolados. Mas esse tipo de dispositivo explodia com muita facilidade. Porque conforme o lítio voltava aqui para o anodo, com o tempo ele acabava se depositando aqui, depois se depositava aqui, e no final formava uma espécie de bastão que chegava até que a outra ponta, eles ficavam depositados aqui. E quando esse bastão de lítio chegava nessa ponta, acabava fechando curto, a bateria explodia e, portanto, era algo muito perigoso. Bom, esse foi o primeiro motivo que o projeto foi deixado de lado, e o segundo foi que o petróleo, nessa época,
teve o seu preço muito baixo, né? Teve uma grande desvalorização. E a Exxon, que dependia essencialmente do petróleo, acabou então tendo que resolver esse problema de caixa e deixou de lado então a pesquisa nessas fontes alternativas de energia. Só que assim, o protótipo da bateria de íon-lítio já estava funcionando, ele só precisava ser aperfeiçoado. E aí que entra o nosso segundo personagem, o Goodenough. O que ele fez? Ele acabou mudando o catodo. O anodo continuou o mesmo, anodo de lítio metálico, só que o catodo ele mudou. Ao invés de utilizar disulfeto de titânio, ele colocou óxido de cobalto. O resultado foi que, ao invés de conseguir 2 volts de diferença de potencial, ele já conseguia agora 4 volts. Ele conseguiu uma bateria que fornecia o dobro de diferença de potencial. Então, assim, ele testou ali com vários sólidos, várias matrizes. O melhor resultado ele obteve com óxido de cobalto. Lembrando, o dispositivo funciona da mesma forma. O lítio oxida, manda o elétron, depois vem o lítio mais para cá. Esse lítio mais ele fica embebido aqui nessa matriz, né? Lembra lá da intercalação que o Whittingham trabalhava? Então, o lítio fica ali, ele recebe o elétron, aplica-se uma diferença de potencial externa, ele volta e temos então a recarga. O terceiro personagem melhorou ainda mais esse dispositivo, que foi o japonês Yoshino, Akira Yoshino. O que o Yoshino fez? Ao invés de utilizar, agora a mudança dele não foi no catodo, foi no anodo, foi do outro lado. Ao invés de ele utilizar lítio metálico, ele utilizou, na verdade, como base, como matriz para o anodo, ele utilizou o coque do petróleo, que é como se fosse ali um rejeito, um subproduto do petróleo. E o funcionamento é exatamente o mesmo. Só que ao invés de nós termos aqui o lítio metálico, nós temos agora o lítio metálico dentro dessa estrutura de coque de petróleo. Ele oxida, manda o elétron para o circuito externo, temos uma diferença de potencial de 4 volts. Quando o elétron chega aqui, o lítio mais que migrou pela parte interna recebe o elétron, ele volta então para a posição inicial. Quais vantagens então que o Yoshino acaba propondo, acaba promovendo na verdade? Bom, primeiro, quando ele utiliza o coque de petróleo, ele faz com que essa bateria seja muito mais estável. Quando nós temos ali lítio metálico, o lítio metálico é muito reativo. Então isso acabava provocando eventualmente algumas explosões. Não como o projeto inicial lá do Whittingham, que ele próprio resolveu, colocou ali um pouco de alumínio, enfim, conseguiu resolver parte do problema, mas ainda assim não era uma bateria tão segura. O Yoshino, quando colocou ali o coque de petróleo como matriz, ele fez com que essa bateria se tornasse muito mais segura. E com isso, ali no início da década de 90, as primeiras baterias de íon lítio começaram a ser comercializadas, até chegar ao ponto das baterias que nós utilizamos hoje. Tem margem para melhora? Óbvio que tem. Enfim, temos baterias que descarregam muito rápido, temos algumas que ainda explodem, mas a matriz, a essência dessa bateria, ela já está disponível e são baterias realmente muito eficientes. E assim, não resta dúvidas de que no mundo de hoje nós precisamos dessas baterias. Seja para o celular, e simplesmente se a bateria descarrega você vai ficar doido, seja para o uso de notebooks, laptops, ou daqui a alguns anos para carros elétricos. Já existe, obviamente, mas não é uma tecnologia exatamente popularizada, principalmente aqui no Brasil. Quem sabe daqui a alguns anos esse vídeo torne-se datado, torne-se uma coisa antiga e seja muito comum olharmos para a rua e estar passando um carro elétrico num valor mais acessível. Não é o caso agora, mas quem sabe daqui a alguns anos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha a falar para vocês sobre o Prêmio Nobel de Química de 2019. Gostaram do vídeo? Então, se gostaram do vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo, faça com que ele chegue até o seu professor, até a sua turma lá da graduação, seu grupo do WhatsApp, enfim. Isso vai ajudar a Universidade da Química a crescer. Eu queria muito chegar aos 60 mil inscritos até o final do ano. Eu conto com a ajuda de vocês para isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, dê o seu like, compartilhe. Temos vídeos novos aqui todas as semanas, sempre falando sobre ciência, química, educação. Se você tiver interesse nessas áreas, tenho certeza que vai gostar do canal. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.